Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo e oração. E hoje nós vamos estudar o capítulo 37 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós não estamos seguindo o capítulo todo, porque tem alguns capítulos da viagem de Paulo que é continuidade, então nós resumimos, para vocês terem a curiosidade de ler mais detalhadamente. E hoje o tema é a última viagem de Paulo. Nós vimos que já viajamos com Paulo esse mês todinho, né? Fomos a Bereia, Corinto, Grécia, Atenas e Éfeso. E agora vamos para a reta final do nosso estudo, né? Que é a última viagem de Paulo. Essa série ela termina para a semana, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E hoje quem está conosco é o missionário Givaldo. Ele é o nosso convidado de passar esse assunto para nós, a última viagem de Paulo. Irmão Givaldo, bom dia. Irmão Givaldo? Ver se ele está Ele estava na sala. Será que caiu a internet dele? Sim. Irmão Givaldo, seu microfone está desligado. Não estamos lhe ouvindo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, irmão Givaldo. Com o Senhor a palavra. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Graças. Motivo de alegria estar aqui e para transmitir a mensagem a todos nós, a mensagem de esperança, a mensagem sobre a última viagem de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que fala sobre a vida dos apóstolos. Os primeiros capítulos do livro, nós encontramos texto que fala do grupo, ou seja, de todos os apóstolos. Só que esse mesmo livro, ele destaca um dos apóstolos que nós conhecemos, que é a história que estamos estudando. Destaca o apóstolo Paulo. Percebe que quase da metade do capítulo já começa a falar da vida de Paulo, principalmente das suas viagens, das viagens de Paulo. E aqui nós vamos falar da última viagem dele. E era a viagem que eles faziam na época. Percebemos que é diferente das viagens de hoje. Era uma viagem que levava meses para chegar até o destino. O barco chegava em um local, em um trecho, em uma cidade, passava dias para poder navegar para outro local. Eles carregavam muitas cargas e, com isso, só chegava no destino depois que atendia todos os seus objetivos. Percebemos aqui que essa viagem, como a maioria delas, eram feitas de barcos, ou seja, de navios. Quem já viajou de navio percebem que é uma viagem cansativa. Eu já viajei muito de navio. Tive um campo que a maioria das viagens que era para visitar os irmãos, era feito de navio. Percebe que é uma viagem um pouco cansativa. E percebe que na viagem de Paulo, a última viagem dele, as pessoas, principalmente os judeus, eles tramavam tirar a vida. E eles fizeram uma trama, eles não queriam que Paulo viajasse, eles queriam matá-lo.
queriam tirar a vida. Paulo, ele pregava a mensagem, Paulo levava o conhecimento das pessoas da salvação, levavam a vida eterna, e por isso as pessoas queriam tirar a vida, porque as pessoas não queriam que a luz que Paulo transmitia chegasse aos lares, chegasse ao destino de pessoas que queriam realmente conhecer a Jesus. Aí, por esse motivo, eles tentaram tirar a vida de Paulo muitas vezes. E é que antes de chegar ao barco, de entrar no barco, eles fizeram essa trama. Mas Deus estava lá e Deus os protegia. Irmãos, interessante aqui que Paulo chegava em uma cidade, o barco parava e o barco ia passar alguns dias lá descarregando até viajar para outro local, organizando alguma coisa. Paulo aproveitava aquele período que o barco estava parado para visitar os irmãos, para dar uma mensagem, para animá-los. Percebe a preocupação desse apóstolo pelas almas, a preocupação do mensageiro do Senhor em fazer o seu trabalho, em levar a mensagem e também em saber dos irmãos como estavam. Que era a cidade, aquela cidade, a maioria daquelas cidades que ele passava, ele já tinha passado pregando, já tinha levado a mensagem de salvação. Ele conhecia irmãos que tinham aceitado a mensagem e a preocupação dele era de saber como estavam aqueles irmãos naquele local, como estava a fé, que ele estava firme, que os irmãos estavam contentes, e dava uma mensagem. E percebe que ele chegou em um local e levou a mensagem. E a mensagem foi longa. A gente pode analisar, fazer uma analogia sobre essa mensagem de Paulo, porque essa mensagem foi tão extensa, tão grande, que foi até ao amanhecer. Mas percebe que as pessoas queriam ouvir Paulo, porque Paulo ele se apresentava e ele não tinha certeza que ainda iria passar novamente, ainda iria ter a oportunidade de levar a mensagem. E as pessoas estavam ansiosas a ouvi-los, a ver a mensagem de Paulo, e percebe que lá estava um rapaz no terceiro andar, e ele, ouvindo a mensagem de Paulo, adormeceu e caiu. E começou aquele alvoroço, as pessoas preocupadas, e Paulo orou a Deus, pediu perdão, e orou pela vida daquele rapaz que tinha como nome de Eutico. E a história mostra que a vida retornou através da oração. Queridos irmãos, e Paulo, depois daquele episódio, que a vida retornou, percebe que Paulo ainda terminou a sua mensagem, ainda terminou, e os irmãos ficaram contentes, porque percebeu que Deus estava com Paulo. E ele pregou até ao raiar do dia, até ao amanhecer. Percebe aqui que Paulo sempre aproveitava as oportunidades para falar de Jesus, para levar a mensagem a todas as pessoas e reavivar as pessoas que estavam lá, para que eles não desistissem dessa fé, para que eles pudessem permanecer. Porque Paulo, ele
demonstrava a igreja e as pessoas da região em que ele passava, principalmente nesse local, quando ele esteve em algumas igrejas, em algum local que ele orientou as pessoas que eles permanecessem firmes na fé, porque sobreviria lá o futuro daquela cidade, principalmente quando ele estava em Éfeso, e ele repetiu também em outros locais também, mostrando que as pessoas tinham que permanecer firmes, tinham que permanecer alicerçada na rocha, porque ele já percebia, que o futuro daquela igreja poderia não ser tanto promissor, porque viria lobos devoradores que não pouparia o rebanho. Em Atos 20, o versículo 30, ele mostra também que esse lobo poderia sair de dentro do povo mesmo, dentre vós sairão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Ele pode perceber que tinha dois grupos, o grupo externo, pessoas que viriam, principalmente os judeus, viriam e ia tentar extraviar as ovelhas que ele tinha conseguido, que Jesus tinha comprado com seu próprio sangue, e também dentre dos irmãos, eles iam alicerçar a doutrina que não era a doutrina verdadeira, iriam, através dessas falsas doutrinas, eles iam contaminar o rebanho. E Paulo já previa isso. E ele aproveitou essa oportunidade, esse período, para doutrinar aquela igreja, passar a advertência do Senhor àquele povo, para que aqueles irmãos pudessem permanecer firmes naquela fé. Percebe o cuidado daquele mensageiro, daquele irmão, ao passar naquela região, ele tinha um cuidado especial com o rebanho. E ele dava aquelas palavras e já temia, já demonstrava quanto o futuro daquela igreja, porque ele temia que os lobos sobreviriam sobre aquela igreja e extraviassem o rebanho. Queridos irmãos, nós devemos hoje também ter esses sentimentos, levar a mensagem, doutrinar o nosso povo e orar a Deus para que Deus possa sustentar na fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. E a ele passar naquela região, na igreja, ele ficava feliz por encontrar os irmãos e, ao mesmo tempo, ficava triste porque ele percebia que poderia não mais ver os rostos dos irmãos. E ele falava para os irmãos e os irmãos ficavam tristes. Abraçava Paulo, abraçava o apóstolo. E Paulo mostrava a mensagem da salvação e pedia que eles ficassem firmes na fé, porque ele não tinha certeza que ainda iria passar naquele local.
Ele falava que poderia não mais ver os rostos daqueles irmãos. E aproveitava o tempo que ele tinha em levar a mensagem. No texto também nós extraímos algo interessante, que por onde que Paulo passava, ele fazia as economias. E também o trabalho dele não era só de evangelização, ele também fazia o trabalho social. Ele recolhia ofertas e passava, ajudava aqueles irmãos carentes com aquilo que os irmãos precisavam. Ele também se preocupava tanto com a saúde espiritual, quanto também com a saúde física, o bem-estar das pessoas. Paulo também tinha essa preocupação. Paulo é um exemplo de um mensageiro. Ele é um exemplo de um pregador que eu e você precisamos também pedir a Jesus que nos transforme em um mensageiro e um pregador, assim como Jesus fez com Paulo, que tinha a preocupação em levar a mensagem, tinha a preocupação em saber como estavam os irmãos, em levar uma mensagem verdadeira. Irmãos, o que eu achei interessante também nessa leitura é que Paulo, ele passava naquela região, demonstrava aos irmãos, e ele passou nessa última viagem e ele já previa que não iria mais voltar. E os irmãos perceberam que Paulo já previa isto, e os irmãos acreditavam na palavra de Paulo e diziam: Paulo, não vai a Jerusalém. Paulo, não prossiga essa viagem, porque pode ser a tua última viagem. Mas Paulo, ele deixou claro que ele precisava cumprir com o seu alvo, precisava cumprir com o seu objetivo. Ele tinha feito plano de ir até Jerusalém e ele não iria mudar de rota. Irmãos, Paulo tinha feito o plano de ir para Jerusalém. Ele já previa que em Jerusalém ele poderia lá ser o seu final, sua história poderia ficar, ele poderia não ter mais oportunidade de levar a mensagem, ele já previa isso. Mesmo assim, ele não se omitiu, não teve medo. Ele tinha um programa de viagem, de mensagem. Ele precisava ir até Jerusalém, mesmo que ali lhe custassem a vida. Queridos irmãos, percebem a essência de uma mensagem. Percebem a disposição de um mensageiro, mesmo percebendo o perigo que sobreviria sobre ele, ele não se desviou do caminho, não fugiu, mas ele teve disposição de levar a mensagem, de ir, de cumprir com o propósito que ele havia feito, de cumprir com sua agenda, mesmo que ali custassem a vida. Queridos irmãos, essa história está registrada para que eu e você possamos seguir o exemplo desse grande mensageiro, de um servo do Senhor, que estava disposto a levar a mensagem de salvação a todos os homens,
que estava disposto a cumprir sua agenda missionária, ainda que lhe custassem a vida. Como estará hoje a minha disposição em fazer o trabalho de Deus? Como estará a minha disposição hoje em levar a mensagem de salvação? A visitar as igrejas, a visitar os irmãos, a fazer uma oração, uma visita missionária. Como estará a minha preocupação? Em ter quantidade de visita, ou a minha preocupação é com a vida dos irmãos? Eu estou preocupado com os irmãos, eu preciso levar uma mensagem de esperança para que os irmãos não desistam da mensagem, para que ele permanece firme. Assim foi a vida de Paulo. Está registrado no livro dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, para que sirva de exemplo, para que eu e você venhamos ter essa inspiração que esse servo do Senhor teve em levar uma mensagem de esperança, em levar a mensagem de salvação e não temer a morte. Por isso ele levou a mensagem, mesmo sabendo que poderia ser sua última viagem. Mas ele tinha uma agenda a cumprir e levou a mensagem de salvação a todo mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que eu e você, que nós venhamos seguir a exemplo desse apóstolo em levar uma mensagem de esperança, em levar uma mensagem de salvação às pessoas por onde passamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que venhamos cada dia aprender de Jesus, aprender dele, que és manso e humilde de coração. Que o Senhor nos abençoe e nos habilite para isso. Amém? Amém. Amém.